Boa tarde, pais, tudo bem? A primeira semana que vai de 5 a 9 de outubro, como segunda e terça da semana que vem é feriado, então de 14 a 16 e depois de 19 a 23, tá? Alguns recados. Hoje, dia 5, vocês sabem que tem reunião de pais, mas é concomitante fazer as atividades, tá? No tempo de vocês. Como as atividades têm alguns pontos que precisa de pesquisa, eu vou estar disponibilizando as correções, tá bom? Então, para essa primeira semana já vai correção para vocês devido a algumas dúvidas que possam surgir. Então, já está na correção, vocês podem consultar e aí auxiliar melhor as atividades. Então vamos lá, na segunda-feira, 5 do 10, História em Quadrinhos Turma da Mônica. Então tem essa história em quadrinho que já está disponível aqui, deve ser lida por eles. Tem algumas perguntas sobre a história em quadrinhos. Em matemática a gente vai trabalhar com o gráfico, tá? Observem o gráfico, né? Que é sobre brinquedos, os brinquedos preferidos. Tem perguntas sobre o gráfico também, tá bom? Na terça, dia 6 do 10, leitura diária, Cuidado com o Sol, que está logo abaixo desse arquivo. Em língua portuguesa, retoma a história em quadrinhos, que vocês já viram lá em cima. Tem mais perguntas sobre ela. E em matemática, você vai ter que estudar um pouquinho sobre sequência dos símbolos. Esses são os símbolos que a gente vai nomear como estrela preta. Aqui, como estou trabalhando com símbolos de matemática, então adição, símbolo de adição, divisão, aqui estrela azul e adição preta. Eu te faço perguntas sobre essa sequência de símbolos aqui, tá bom? Dúvidas? Olhem nas respostas para ajudar as crianças, que eu achei que está um pouco mais exigente e para não deixá-los sem informações, então já vou postar junto, tá? Aí propriamente o texto, Cuidados com o Sol. Então tem um texto que vai falar sobre cuidado com o sol, que a gente está passando por um momento de muito calor e o texto veio bem a calhar, né? Você vai ter perguntas pessoais e sobre o texto relacionadas ao sol. Novamente, aí no caso na quarta-feira, história em quadrinhos, mais perguntas sobre ela, tá bom? E palavras, né? De forma correta, com as falas do Cebolinho. Em geografia, você sabe o que é um croquis? Croquis é um desenho, né, que a gente geralmente faz, que é um projeto, põe no papel, e esse projeto, né, a partir desse projeto se realiza uma obra, no caso uma casa, um prédio, tá? Entre outras situações. Vocês vão observar essa imagem abaixo, né, aqui, e vocês devem desenhá-la. Logicamente não precisa ser igual, mas deve seguir a legenda, tá bom? E na hora de pintar, o que for árvore deverá ser verde, o que for água azul e a ponte marrom, tá bom? Eu fiz uma pequena legenda aqui mostrando esses pontos. Na quinta-feira, dia 8 do 10, vocês vão, como leitura diária, tem um texto sobre empatia, que eu já vou mostrar para vocês, e inclusive terá perguntas sobre ele. E vamos lá para a história. Convivemos com diferentes grupos de pessoas em casa e na escola, em nossa comunidade, tá bom? E aqui vai falar sobre relacionamentos, colocar no lugar do outro, né? E algumas perguntas sobre esse texto, tá bom? E deve formar frases com as palavras abaixo, sol, alegria e proteção. E esse livro aqui, que é um livro que é os Super Protetores, eu coloquei aqui já em PDF para não precisar ficar indo no site, que eu acho que é um pouco complicado. E vocês
podem ler por aqui, tá bom? E vamos fazer algumas perguntas sobre ele e ter atividades do livro azul, tá bom? O EMAI, página 30, 31 e 33. Vamos lá. A página 30, o aluno deve conte os gatinhos da ilustração e registre o quantos são. Então vai contar e vai por quantos são. E daqui são os ratinhos. Conte os ratinhos da ilustração e registre quantos são. Põe aqui do ladinho. Eu faço 3 perguntas sobre, né, esses ratinhos e os gatinhos. Vamos para a página agora 31. Então aqui, Tiago tem 2 coleções de peças para montagem de figuras. Quantas peças há em cada coleção? Conta essas peças que têm formato de triângulo e depois conta as que têm formato de quadrado. Tá bom? Coloque os resultados aqui. Eu faço perguntas sobre essa sua contagem, tá bom? E na página 33, Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles, tá bom? Então, primeiramente, fazer essa leitura desses números. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os 2 próximos números que ele havia escrito. Existe aqui uma sequência iniciada. Quais seriam os 2 últimos aqui para continuar essa sequência? E aqui, no exercício 2, é a mesma coisa. Observem a sequência, que é decrescente, e complete o que está faltando, tá? A B é a mesma coisa, C e D, tá bom? Então, dessa primeira semana é isto. Vamos para a semana que vai de 14 a 16, como eu falei para vocês. Tem uma leitura diária para fazer, tá? Vai fazendo devagarzinho. O nome do livro é A Varinha de Imaginar, de Marco Antônio Ponce, tá bom? Leia o livrinho como sugestão de leitura. E em português, a gente já vai fazer o livro azul, tá? O livro Ler e Escrever, página 139. Que eu quero que vocês coloquem a cantiga 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato e assim sucessivamente. Então, aqui está fora de ordem. Então, vai lá na página 139 e coloca na ordem. Matemática, EMAI, página 17. Vamos lá na página 17. O que é para ser feito aqui? Vocês devem colocar esses números do quadro aqui embaixo, na ordem crescente. Está tudo misturado aqui. Coloque na ordem crescente. E os pais vão ditar esses números para vocês escreverem no quadro, tá bom? Vou voltar lá. Na quinta-feira, continua a sugestão de leitura. Em história, a gente vai contar um pouquinho da história do Dia das Crianças. Como que surgiu? Eu faço perguntas sobre, tá? E em matemática, EMAI, página 22, está lá no livro azul, na página 22. Vocês devem colocar o número de telefone da escola, do posto de saúde, bombeiros e SAMU. Se não souber, tem disponível aqui para vocês, tá bom? E logo em seguida, completar o teclado com os números que estão faltando. E vamos continuar aqui na sexta-feira. Sugestão de leitura, Varinha de Imaginar. E você tem essa história em quadrinho com o Chico Bento. E eu quero que você não precisa registrar nada, mas precisa ler a historinha, entender e contar para os pais. Eles vão confirmar se estão certo ou errado. Eu fiz um pequeno resuminho aqui do lado, explicando como que funciona, tá bom? Em matemática é o EMAI, é o livro azul, página 25. Vamos lá. Aqui, página 25. Tem uma sequência numérica, que vai de 0 até 99. Tem um monte de número faltando, põe lá. E eu faço perguntas sobre essa sequência de 0 a 99, em A e B, tá bom? Bom, então a gente vai agora para a última semana, que vai de 19 até 23.
Então tem uma leitura para vocês fazerem, que é a origem do Dia das Crianças, que está logo aqui embaixo. Vocês já leram alguma coisa na última semana, né? Tem mais um pouquinho aqui. Eu faço perguntas, tá, sobre o texto. Na terça-feira, continuamos a falar sobre o Dia das Crianças. E é para vocês fazer uma lista com 5 brincadeiras que você mais gosta de brincar. Então, tem 5 campos aqui. E é para fazer no caderno, tá? E desta lista que você fez, qual a sua brincadeira favorita? Né? Depois o número 3, vocês devem contar quantas letras tem a palavra bola, que letra ela se inicia e qual é a letra final. Isso vale para as outras palavras, tá bom? Na quarta-feira, eu era assim, página 93 do livro Ler e Escrever, mas é o livro de leitura, tá? E depois que acabou de ler, vem fazer matemática. Tem vários probleminhas aqui, tá bom? Tem probleminha A, B, C e D. Depois eu faço perguntas sobre o mês de outubro, tem um calendário disponível aqui caso não tenham. Faço algumas perguntas e tem umas continhas para resolver, tá? Na quinta-feira, dia 22, vocês vão ler sobre abelhas e polinização. Então aqui vai estar todo o conceito do que é das abelhas polinizando, a importância delas. Faço perguntas sobre isso, tá? Tá com dúvida? Vem olhar aqui, porque tem até uma pesquisa para fazer. Se atentem para a origem da palavra polinização. Da onde que vem essa palavra? O professor já deu uma dica aqui. Matemática, aí no livro de capa azul, EMAI, páginas 72, 73, 74. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai falar sobre brinquedos e passatempos, qual o seu brinquedo predileto, quais são os brinquedos preferidos da turma. Aqui, que tal fazer uma votação em que cada criança escolhe um único brinquedo? Como vai falar de alunos da sala, eu resolvi adiantar para vocês. Então, copiem o que está aqui, só que na hora de responder as perguntas, vocês vão consultar essa tabela, tá bom? Aí a gente vai para a próxima página, que é 73. Aqui vocês têm um gráfico, né, de brinquedos e faço perguntas sobre as brincadeiras, né, de quais brincadeiras e a quantidade de crianças que votaram nelas. E na última página 74, você tem um novo gráfico, livros lidos, né, tem os nomes das crianças e eu faço perguntas sobre isso, tá bom? Então se atentem para responder. Vamos voltar lá. Sexta-feira, o que eu vou ser? Leitura diária, o texto está mais aqui embaixo, já vou mostrar para vocês. Em geografia a gente vai falar da origem do telefone e comparando o telefone de antigamente com o atual. Faço perguntas sobre, né, esse texto e depois a história, o que é que eu vou ser. Então tem um poeminha que brinca com a história do que cada um quer ser. Faço perguntas sobre, tá bom? Tá com dificuldade, olha aqui. E também tem bastante pergunta pessoal que vocês têm que responder. Espero que vocês tenham uma boa semana e se divirtam fazendo as lições, fazendo com calma. É um vídeo único com 3 semanas, mas vocês vão olhando conforme a necessidade, tá bom? O professor está com saudade. Um abraço.